Pois bem, sem mais demoras, nós vamos dar início e, como habitualmente, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos concedes o privilégio e a bênção de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado porque mais uma vez nós podemos ter a certeza de que o Teu Espírito está entre nós e pedimos, Senhor, que venhas mais uma vez abrir a nossa compreensão, a nossa mente, para que possamos entender aquilo que Tu nos desejas transmitir pela Tua Palavra e que também possas abrir o nosso coração para que possamos aceitar aquilo que Tu nos desejas transmitir. Ao estudarmos este importante assunto desta noite sobre os 144.000, nós Te pedimos, Senhor, a unção especial do Teu Espírito e que Tu nos dirijas e acompanhes. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, esta noite nós iremos falar sobre os 144.000 e imaginem, uma das formas de nós compreendermos os 144.000, sabem onde é que está? Precisamente no livro de Gênesis. Pois bem, os 144.000, este assunto, é um assunto que tem levantado muita discussão, muita polémica. Se muitas pessoas dizem que o livro de Apocalipse é um livro difícil de entender, pois bem, quando chegamos ao assunto dos 144.000, pois bem, aí ainda mais. E eu quero ser honesto convosco desde o início desta reunião. Eu ainda tenho algumas questões por resolver em relação aos 144.000. Ou seja, não é sobre isso que eu vou falar, sobre as questões que estão ainda em aberto. Aquilo que eu quero transmitir esta noite para vós é algo que eu acredito que é sólido, que é básico. Pois bem, há muitas coisas que já compreendi e aceito sobre os 144.000, mas ainda restam algumas coisas que ainda não compreendi na totalidade. E quando não compreendo na totalidade, pois bem, não gosto de apresentar para não criar dúvidas. Aquilo que nós vamos ver esta noite, eu acredito, tem um sólido fundamento e é sobre esse sólido fundamento que nós queremos avançar esta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Livro de Apocalipse, no capítulo 21, e vamos ler os versículos 10 a 13. Apocalipse, capítulo 21 e versículos 10 a 13. Lemos o seguinte: E me transportou, é João, portanto a falar, o autor deste livro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. Eu quero que fixem este pormenor. Portanto, esta cidade tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 13, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Pois bem, faz-nos aqui uma descrição desta nova cidade, da Nova Jerusalém, e diz-nos que esta nova cidade, a Nova Jerusalém, portanto, tem uma alta e grande muralha e que tem também, portanto, 12 portas e junto às portas 12 anjos. E depois diz-nos também que sobre essas portas estão nomes inscritos. E a pergunta que eu faço agora é: que nomes são esses que estão inscritos? Pois bem, a resposta vem lá, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Pois bem, aqui não menciona especificamente os nomes dessas 12 tribos de Israel. Mas nós encontramos, no livro de Apocalipse, precisamente os nomes destas 12 tribos. E o nome destas 12 tribos está ligado precisamente ao assunto dos 144.000. Ora, venham comigo a Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. E vamos ler os versículos 1 a 3. Apocalipse, capítulo 7 e versículos 1 a 3. Diz assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Já vimos que ventos significa guerras, contendas.
Por exemplo, os 4 animais que Daniel viu em Daniel 7, naquela visão que ele escreve no capítulo 7. Pois bem, esses animais surgiram de onde? Surgiram do mar, mas diz que havia ventos. Portanto, os ventos são sinal de contenda, de guerras, de tumultos. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E podemos ler até o versículo 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Reparem que aqui é a mesma expressão que nós encontramos lá em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 12. Lá fala nas 12 tribos dos filhos de Israel. E aqui também diz, portanto, de todas as tribos dos filhos de Israel. Só que agora aqui vêm mencionados os nomes específicos. Reparem, a partir do versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Esta é a primeira tribo aqui mencionada. Da tribo de Ruben, segunda tribo, 12.000. Da tribo de Gad, terceira, 12.000. Da tribo de Azer, quarta, 12.000. Da tribo de Naftali, 5, 12.000. Da tribo de Manassés, 6, 12.000. Da tribo de Simeão, 7, 12.000. Da tribo de Levi, 8, 12.000. Da tribo de Issacar, 9, 12.000. Da tribo de Zebulon, 10, 12.000. Da tribo de José, 11, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Portanto, 12 tribos aqui mencionadas. Ora bem, a minha pergunta é: será que são estes os nomes que aparecem escritos nas portas da cidade? Quase com toda a certeza que sim. Não sei se vocês repararam que esta lista, aqui, onde aparecem 12 tribos, há aqui 2 nomes que faltam. E esses 2 nomes é o nome de Dan e o nome de Efraim. Já iremos ver por que razão é que essas tribos não aparecem aqui nesta lista. Bom, mas aqui nós podemos ter a certeza que estes selados são quê? São pessoas vencedoras. Como é que nós podemos saber? Por exemplo, o versículo seguinte diz, versículo 9, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Seguramente os 144.000 fazem parte deste grupo. Mas há um texto ainda melhor para nos dizer que os 144.000 são vencedores. Venham comigo a Apocalipse capítulo 4, e logo a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 14 e logo, eu disse 4, 14. Apocalipse capítulo 14 e a partir do versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Já agora, o que é este monte Sião? Vamos deixar que a Bíblia se interprete ela própria e vamos deixar a Bíblia aberta aí em Apocalipse 14 e vamos dar um pequenino salto a Hebreus capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12 e versículo 22. Mas tendo chegado ao monte Sião, é o mesmo monte Sião que vem mencionado em Apocalipse 14, 1? Seguramente. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Estamos a falar do mesmo aspecto? Ou seja, João vê o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e já vimos que o Monte Sião é o quê? Já agora vamos ler o resto do versículo. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é a Jerusalém terrena, Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Eu quero que ponhamos em conjunto estes versículos. A Nova Jerusalém, segundo nos diz Apocalipse capítulo 21, tem, portanto, uma alta e grande muralha. À volta dessa muralha, que seguramente é uma muralha à volta do perímetro da cidade, existem quantas portas? Existem 12 portas. 3 a norte, 3 a leste, 3 a sul, 3 a oeste. Pois bem, nessas portas nos é dito que estão inscritos os nomes das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel. E aqui nós vimos que essas 12 tribos de Israel são aquelas tribos mencionadas em Apocalipse 7.
E essas 12 tribos de Israel estão relacionadas com os 144 mil. Numa passagem que fala também dos 144 mil, diz que eles estão no Monte Sião. E Hebreus diz que o Monte Sião é a Nova Jerusalém. Bate tudo certo? Absolutamente. Então, reparem, vamos voltar a Apocalipse 14. Portanto, diz-nos aqui João que viu, em visão, obviamente, o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Interessante que aqui eles são apresentados como sendo arpistas que tangem a sua harpa. E o que é que eles fazem mais? Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Onde é que João viu os 144 mil? Viu-os no Monte Sião. O que é que significa o Monte Sião? A Jerusalém celestial. A propósito, deixem fazer aqui um pequenino reparo. Na cidade de Jerusalém terrestre também havia o Monte Sião. Muitas vezes confunde-se Jerusalém com o Monte Sião. O Monte Sião fazia parte de Jerusalém, mas não era igual a Jerusalém. O Monte Sião era o local onde estava o templo. Porquê? Porque aí esse Monte Sião, portanto, era símbolo, aliás, Monte Sião é símbolo da morada de Deus. E porquê que em Jerusalém, na Jerusalém terrena, onde estava o templo era chamado Monte Sião, porque era ali que Deus fazia sentir presente, através daquela nuvem, a Shekinah, a famosa Shekinah, que manifestava a presença de Deus. Portanto, o Monte Sião era, portanto, na Jerusalém terrestre, uma parte da cidade de Jerusalém, onde estava o templo, onde estava a presença de Deus, onde Deus habitava com o seu povo. Lembram-se que quando foi para construir o tabernáculo no deserto, em Êxodo, no capítulo 25, Deus disse a Moisés: far-me-ão um santuário para que eu possa quê? Habitar no meio deles. Então, na Jerusalém terrestre nós temos a cidade de Jerusalém e numa parte da cidade de Jerusalém temos o Monte Sião, onde Deus habitava. Na Jerusalém celestial, seguramente numa parte da Jerusalém celestial temos o quê? Temos o Monte Sião, onde Deus habita. E João viu que aí, nesse mesmo local onde Deus habita, estavam os 144 mil. Ora, estes 144 mil têm que ser então o quê? Têm que ser vencedores. Agora a pergunta que se coloca é: quem são estes 144 mil? Bom, uma das características é que são vencedores. E como é que eles foram vencedores? Bom, venham ver comigo, por exemplo, um texto em Apocalipse, no capítulo 12, e aqui em Apocalipse, no capítulo 12, reparem o que é que nos é dito. Apocalipse, capítulo 12, e no versículo 11. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Como é que o livro do Apocalipse relaciona a vitória daqueles que são vencedores? Relaciona com o quê? Com o sangue do Cordeiro. Venham ver um outro texto em Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 7. Eu quero aqui falar, portanto, do que é que dá a vitória aos vencedores. Apocalipse, capítulo 2 e versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Qual é a possibilidade que é dada ao vencedor? De quê? De se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A propósito, relacionando isto com o que nós vimos no início, onde é que estava a árvore da vida? Onde é que estava a árvore da vida? Pois bem, estava lá no Jardim do Éden. E Adão e Eva podiam e deviam comer dessa árvore para quê? Lembram-se que eu dei aquela imagem para recarregar as suas baterias? E quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, pois bem, foi-lhes vedado o acesso para que não mais comessem da árvore da vida. Pois bem, uma outra descrição sobre aqueles que são vencedores está em Apocalipse, no capítulo 21, Apocalipse, no capítulo 21, e no versículo 7, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E agora reparem o que diz o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ora bem, reparem aqui o contraste que é feito entre aqueles que são vencedores, e que nos diz o versículo 7, portanto, que herdarão estas coisas, e depois aqueles que são apresentados no versículo 8. O que é que isto significa? Significa que aqueles que são vencedores foram vencedores de quê? Foram vencedores das coisas que aqueles mencionados no versículo 8 não foram vencedores. Ou seja, e repare, o que é que o versículo 8 refere? O versículo 8 refere, portanto, aqui, por exemplo, fala aqui nos abomináveis, nos assassinos, nos impuros, nos feiticeiros, nos idólatras. São estas pessoas que guardam os mandamentos de Deus? Ou são pessoas que quebram os mandamentos de Deus? São pessoas que quebram os mandamentos de Deus. Então, por oposição a estas, nós temos os vencedores. O que é que isto imediatamente nos faz surgir na nossa mente? Faz-nos surgir na nossa mente de que aquele que é vencedor é aquele que é vencedor através do sangue do Cordeiro, e através do sangue do Cordeiro é levado a fazer o quê? É levado a guardar os mandamentos de Deus. Bom, vamos voltar à questão dos 144 mil. Já vimos que eles são então vencedores. E são vencedores porquê? Porque um dia vão se encontrar no Monte Sião. Ora, se estão no Monte Sião, no próprio lugar da habitação de Deus, é porque foram vencedores. Porque aqueles que não são vencedores não têm acesso. Reparem que no versículo 14 de Apocalipse 22, 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu disse-vos que há outras versões que dizem bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus. Na realidade, estas duas noções estão no livro do Apocalipse, como nós acabámos de ver. Portanto, e são duas noções que estão interligadas. Embora eu já vos tenha mostrado que aqui, no contexto específico desta passagem de Apocalipse 22, 14, fará talvez mais sentido dizer os que guardam os mandamentos de Deus, porque Adão e Eva foram expulsos do jardim porque quebraram os mandamentos de Deus. Por quebrarem os mandamentos de Deus, foram expulsos do jardim. Ao serem expulsos do jardim, foi-lhes vedado o acesso à árvore da vida. Agora, no tempo do fim, aqueles que guardam os mandamentos, por guardarem os mandamentos de Deus, têm acesso à cidade e têm acesso à árvore da vida. Porque reparem o que diz aqui: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem quê? Aonde? Na cidade pelas portas. E reparem o que diz o versículo 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E deixem-me ainda referir uma vez mais que estas duas noções de lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e de guardar os mandamentos de Deus estão totalmente interligadas. Porque aqueles que guardam os mandamentos de Deus só o podem fazer se, em primeiro lugar, eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se eles foram justificados no sangue do Cordeiro. E é essa justificação que lhes deu a mudança de coração que os habilita assim a guardar os mandamentos de Deus. Portanto, não pode haver guardadores dos mandamentos de Deus em pessoas que não lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É simplesmente impossível. Da mesma maneira, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, a consequência natural de eles terem feito isso é fazerem o quê? É guardar os mandamentos de Deus. Portanto, estas duas noções estão intimamente ligadas uma à outra. Ora bem, estava eu então a dizer que os 144 mil são-nos apresentados como sendo vencedores. Como sendo um povo que estará um dia na própria presença de Deus, no Monte Sião. Foram vencedores. E foram vencedores através de quê? Através do sangue do Cordeiro. Pois bem, quem são estes 144 mil? Ou talvez antes de respondermos a esta pergunta, devamos responder a uma outra pergunta. Em que momento da história é que eles vivem? Venham comigo a Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, porque esta parte aqui ela é extremamente clara. Apocalipse capítulo 6. E vamos ler os versículos 15 a 17. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Já agora, deixem-me comparar esta passagem com uma outra passagem que está no Antigo Testamento que nos ajuda a compreender esta situação. Sabem que durante muito tempo eu pensei que estas pessoas clamam como diz aqui, aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles,
ou seja, estão a pedir uma coisa que quase parece impossível. Pois bem, há um texto no profeta Naum, no capítulo 1 e nos versículos 6 e 7, que nos lança luz sobre este texto. Venham comigo a Naum, é um daqueles livros que se encontra no fim do Antigo Testamento e não é dos mais fáceis de encontrar, pelo menos para quem não tem muita facilidade em encontrar os textos, os livros bíblicos. Mas no livro de Naum, logo no capítulo 1, lemos o seguinte, Naum 1, versículos 6 e 7. Quem pode suportar a sua indignação? Reparem, deixem-me ler o versículo 5, a começar pelo 5. Diz assim, os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Todos os que nele habitam. Está isto a falar de um acontecimento global, à escala global, absolutamente. Versículo 6. Quem pode suportar a sua indignação? E já agora, vamos ler outra vez Apocalipse 6, não tirem a vossa mão de Naum, e vamos ler a continuidade do texto que onde nós ficámos. Ficámos no versículo 16, eu vou ler mais uma vez desde o início. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E agora repare o versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Reparem que aqui o texto termina com uma pergunta, este capítulo termina com uma pergunta. Chegou o dia, o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E agora venham outra vez a Naum. E em Naum diz o seguinte, Naum, capítulo 1, e no versículo 6. Quem pode suportar a sua indignação? Não acham que é uma pergunta semelhante àquela que nós encontramos em Apocalipse 6? Pois diz assim, e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele quê? Demolidas. Então o que é que vai acontecer no tempo do fim à luz deste texto de Naum? Diz que, reparem, o versículo 5 diz que os montes tremem, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele. E depois diz, no final do versículo 6, que as rochas são por ele demolidas. Ou seja, as rochas começam a cair, os montes começam a modificar-se. E perante este espetáculo, os ímpios então vão dizer, montes, não caiam num sítio qualquer, caiam em cima de nós. Porque eles estão a ver os montes a cair. Ou seja, eles não têm esta ideia de dizer aos montes e aos rochedos para cair em cima deles, porque lhes veio esta ideia à mente. Eles fazem este pedido porque os montes estão a cair, os rochedos estão a desmoronar. E então a única coisa que eles pedem é que os rochedos se desmoronem em cima deles, porque eles não suportam ver aquele que está a vir. Ora bem, este acontecimento aqui em Apocalipse 6 descreve o quê? É muito fácil. Qual é este grande dia da ira do Cordeiro? É o dia da segunda vinda de Jesus. E repararam na pergunta, quem é que pode suster-se? Ou quem é que pode subsistir? E esta pergunta fica em aberto. E será que esta pergunta é respondida? Pois bem, a resposta é sim, esta pergunta é respondida. Pergunta, onde é que é respondida? Resposta, no capítulo seguinte, no capítulo 7. Ao introduzir os 144 mil. Quem é que pode subsistir quando vier o grande dia da ira do Cordeiro? Quem é que pode subsistir numa altura em que o mundo fica, em termos mesmo da natureza, fica tudo conturbado? Quem é que pode subsistir? E a resposta é, os únicos que poderão subsistir são os 144 mil. Este é um ponto muito claro. Ou seja, o que é que isto indica? Indica que os únicos que estarão habilitados a estar de pé quando Jesus vier são os 144 mil. Por outras palavras, os 144 mil serão os santos que estarão vivos quando Jesus vier. Isto é muito claro. Bom, agora uma pergunta é, então, mas aqueles que estarão vivos quando Jesus vier, eles são todos israelitas? Porque são 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra, e nós contámos aqui, lembram-se? Eram 12 tribos. E estas tribos têm os nomes das tribos originais, das tribos, portanto, do povo de Israel. Pergunto, são só israelitas aqueles que se salvam? Bom, nós já vimos aqui qual é a definição que a Bíblia dá de israelitas. Querem rever? Acham importante rever mais uma vez? Vamos lá rever. Aqueles que não nos acompanharam, vamos ver algumas passagens. Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. Romanos, capítulo 2,
versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que é que aqui o apóstolo Paulo diz? Quem é que é judeu? Quem é que é o verdadeiro judeu então? O verdadeiro judeu é aquele que o é exteriormente ou é aquele que o é interiormente? É aquele que é interiormente. Mais à frente, na mesma epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8. Nós já lemos este texto, eu lembro mais uma vez, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de facto quê? São de facto israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Nós já vimos através deste texto, lembram-se daquele diálogo que Jesus teve, que vem relatado em João 8 com alguns judeus? Eles disseram, nós temos por pai Abraão. E Jesus disse, eu sei que vós descendeis de Abraão, mas não sois filhos de Abraão. E depois Jesus tem a coragem de lhes dizer de quem eles eram filhos. E quando lhes disse que eles eram filhos do diabo, isso aí ficou duro. Mas foi o que Jesus lhes disse, que eles eram filhos do diabo. Não eram filhos de Deus, não eram filhos de Abraão. Eram descendentes de Abraão, sim, mas não eram filhos de Abraão. Quando Jesus encontrou Natanael, disse, eis aqui um verdadeiro israelita, lembram-se? Se para Jesus há verdadeiros israelitas, o que é que nós podemos pressupor? Que também há os falsos israelitas. E a propósito, este é o conceito que nós encontramos no Novo Testamento. Mas querem saber que no Antigo Testamento o verdadeiro israelita é também aquele que o é espiritualmente? Onde é que na Bíblia aparece pela primeira vez a menção ao nome de Israel? Acho que já aqui vos falei. É no livro de Gênesis, no capítulo 32. Jacó que viu o seu nome mudado para quê? Para Israel. E quando é que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Bom, apeteceu a Deus mudar-lhe o nome. Foi isso? Não, depois de Jacó ter vivido o quê? Ter vivido uma experiência profundamente espiritual, experiência essa que o levou a dizer, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. O que é que Jacó quis dizer com isso? A minha vida foi salva. É que naquele momento, e só naquele momento, Jacó experimentou a experiência da salvação. Naquele momento, Jacó foi um homem convertido, porque viveu a experiência da conversão, porque lutou com Deus e disse, não te deixarei ir se me não abençoares. E quando realmente ele recebeu a garantia de que o Senhor o abençoava, apesar dos seus pecados que estavam a fazer com que o seu irmão viesse ao seu encontro com 400 homens, então quando ele se arrependeu profundamente e confessou e lutou com Deus, então aí ele foi transformado num novo homem. E para mostrar que agora este Jacó era um novo homem, então Deus disse, olha Jacó, não convém agora mais teres esse nome, porque o nome Jacó significa enganador. Tu agora já não vais ser mais um enganador, tu viveste a experiência da salvação, então agora não vais mais ser chamado pelo nome de Jacó. O teu nome a partir de agora vai ser Israel, que quer dizer príncipe com Deus, ou príncipe de Deus. Estão a ver então quando é que o nome Israel foi dado pela primeira vez? Foi dado a quem? A um homem que viveu uma experiência genuína de conversão. Desde o início. Portanto, não é só no Novo Testamento que os verdadeiros israelitas são aqueles que vivem uma experiência de conversão com Deus. Foi assim desde o princípio. Todos os verdadeiros israelitas, e estou a usar a própria definição de Jesus, todos os verdadeiros israelitas são aqueles que vivem uma experiência semelhante àquela que Jacó viveu. Esses são os verdadeiros israelitas. Então, à luz desta verdade bíblica, quem vocês acham que são os 144 mil? São israelitas carnais? Espirituais, exatamente. E esses israelitas espirituais podem vir um pouco de todo lado? Paulo falou para quem? Para os romanos. Quem eram os romanos? Os romanos eram pagãos relativamente aos judeus. Quando ele falou para os gálatas, lembram-se o que é que ele disse aos gálatas? Venham ver comigo esse texto, Gálatas capítulo 3. Já vimos, vamos ver outra vez. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Diz assim, e se sois de Cristo, também sois quê? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabem que no livro do Apocalipse, por exemplo, fala daqueles que são da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus e não o são? O que é que acham que essa linguagem do livro do Apocalipse quer dizer? Pessoas que dizem que são judeus e não são. São pessoas que se querem fazer passar por crentes, mas na realidade não são. Não são crentes genuínos, são crentes falsos.
À luz de Jesus há crentes falsos? Pois há, porque Jesus um dia, ele disse, Mateus 7, 21 a 23, que um dia ele virá, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que quê? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fizemos milagres em Teu nome, não expelimos demónios em Teu nome, não fizemos muitas coisas em Teu nome. Quem são esses? Cristãos genuínos, cristãos verdadeiros? Não, porque se fossem cristãos genuínos, o Senhor não diria, apartai-vos de mim que não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Esses são os falsos israelitas e há os verdadeiros israelitas. Então, estes aqui que são vencedores e que um dia vão estar sobre o Monte Sião, são quê? São vencedores? Claro que sim, são vencedores. Mas são israelitas no sentido espiritual, como sempre foi desde o início, desde Jacó. Bom, minha pergunta agora é a seguinte. Repararam há bocadinho num pormenor muito interessante que nós encontramos em Apocalipse 22? Apocalipse capítulo 22. Mas antes de lermos este versículo, eu gostaria de vos pôr uma pergunta. Uma vez que a Nova Jerusalém tem 12 portas, não é? Nós vimos, lembram-se? Tem 12 portas, 3 em cada um dos 4 pontos cardeais. Vocês acham que aqueles que vão entrar pelas portas, ou, portanto, vão entrar na Nova Jerusalém, vão todos entrar pela mesma porta? Se há 12 portas, acham que vai tudo a monte, desculpem a expressão, vai tudo a monte entrando só por uma porta? Ou será que entram pelas várias portas? Venham comigo ver novamente este texto de Apocalipse 22, 14. E diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, estou a ler como está aqui na minha versão, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e agora reparem, e entrem aonde? Entrem na cidade pelas portas, plural. Então, aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém vão entrar só por uma porta? Não, pelas portas. Quais portas? Todas as portas. Agora vocês perguntarão, então, mas quem é que vai entrar na porta? Vamos imaginar que as portas estão numeradas, 1 a 12. Como é que nós sabemos? Se eu for um candidato, se eu um dia entrar na Nova Jerusalém, espero que sim, pela graça do Senhor, assim como vós, em qual porta é que eu vou entrar? Na porta número 1? Na porta número 7? Na número 12? É que, reparem, as portas também não estão livres. Ou seja, não estão abertas de par em par e estão ali livres, não há ali ninguém. Não, é que nós vimos há bocadinho em Apocalipse 21 e no versículo 12 que junto às portas estão 12 anjos. Minha pergunta é, o que é que acham que os 12 anjos estão ali a fazer? A controlar a entrada? Certamente. E fazendo o quê? Talvez controlando a identidade de cada um daqueles que entra pelas portas. Que identidade? Então, mas não são todos remidos? Não têm todos direito à árvore da vida? Eu penso que aqui, é precisamente aqui, que o livro de Gênesis nos dá uma explicação interessante. Vamos então ao livro de Gênesis, para nós compreendermos melhor este assunto dos 144 mil. Livro de Gênesis, no capítulo 49, aqui antes de Jacó, aqui já chamado Israel, antes de ele morrer, ele chamou os seus filhos para junto de si e fez algumas declarações sobre o que iria acontecer. Mas eu gostaria de começar no versículo 1, onde diz o seguinte: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer quando? O que é que diz a vossa versão? Nos derradeiros dias. Bom, aqui a minha versão diz nos dias vindouros. Não é a tradução mais correta. Diz que nos dias? Nos derradeiros dias. O que é os derradeiros dias? Nos últimos dias. Eu pergunto, os filhos de Jacó iam estar vivos até aos últimos dias? Até aos derradeiros dias? Não. Então o que é que isto pressupõe? Pressupõe que há aqui uma profecia. E Jacó, ao mencionar os traços de caráter destes seus filhos, estava, por assim dizer, a fazer uma profecia daqueles que iriam viver nos derradeiros dias. E ele agora aqui menciona traços de personalidade. E nós encontramos diferentes traços de personalidade nestes filhos de Jacó. Eu lembro que aqui há uns anos atrás, era eu jovem, e houve uma moda na nossa igreja de
se analisar ver se a pessoa tinha mais um perfil de personalidade ou outro perfil. Havia um livro que era vendido na altura pela publicadora, chamada Publicadora Atlântico, que tinha lá, portanto, o perfil das 4 personalidades base. Era o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Lembram-se? Pois bem, deixem-me dizer-vos que não há 4 personalidades básicas. Temos que multiplicar por 3 o 4. Há 12 personalidades básicas. E essas 12 personalidades básicas estão em conformidade com estas 12 personalidades dos filhos de Jacó. E antes de... Não temos tempo de analisar todos estes traços de caráter, vamos ver um deles. Eu gostaria que vocês se lembrassem daquilo que vem em Apocalipse 21. Eu vou ler mais uma vez este texto em Apocalipse no capítulo 21. E reparem que lá diz que, portanto, junto às portas estão 12 anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Antes de avançar, eu gostaria de refletir convosco num outro assunto muito interessante. Pensem bem. Vão ficar imortalizados por toda a eternidade os nomes destes 12 filhos de Israel. Já vimos que há 2 que não estão, Efraim e Dan. Já vamos ver porquê. Mas os restantes os nomes deles vão ficar imortalizados na nova cidade, na Nova Jerusalém, por toda a eternidade. Agora eu pergunto, quem foram estes homens? Oh, lá. Misericórdia. Estes homens, foram eles pecadores? Fizeram eles coisas erradas? Olha, vou só recordar alguns. Por exemplo, Simeão e Levi. Sabem que a tradição judaica diz que foi Simeão e Levi que queriam matar José quando José chegou junto deles. E eu não tenho muita dificuldade em acreditar naquilo que diz a tradição judaica relativamente a Simeão e Levi. Sabem porquê? Porque há um episódio que vem mencionado em Gênesis no capítulo 34. Sabem que além dos 12 filhos, Jacó tinha uma filha, que era Diná, ou Dina, consoante a versão. E Dina um dia foi passear lá a Siquém, uma cidade, viu lá um jovem que se apaixonou por ela. Pois bem, o jovem foi para além daquilo que deveria fazer e teve relações sexuais com ela. E ela engravidou. Bom, mas o jovem, aparentemente, e segundo nos dá a entender o relato bíblico, era um jovem sério e, portanto, quando quis assumir, portanto, o que tinha feito, e até queria casar com ela. Bom, quem não gostou nada da história foram os 2 irmãos, Simeão e Levi. E por causa disso eles fizeram um complô para matar todos os homens daquela cidade de Siquém. Bom, estes indivíduos eram sedentos de sangue. Já imaginaram? Pode alguém ser mais vil do que alguém que, por causa de um indivíduo ter tido relações sexuais com a sua irmã, vai matar uma cidade inteira? Simeão e Levi fizeram isso. Nós temos Judá, por exemplo, que pensando que estava com uma prostituta, teve relações sexuais com a sua própria nora, com Tamar. Lembram-se disso? Os irmãos de José, a maior parte deles, tinham ódio para com o seu irmão. E a Bíblia diz-nos que o ódio é sinónimo de quem odeia a seu irmão, diz-nos na primeira epístola de João, é um assassino. Estes indivíduos mentiram ao pai durante anos, porque chegaram junto ao pai e disseram que talvez um animal selvagem tivesse comido José. Mentiram, eram mentirosos. E durante anos deixaram aquele desgraçado daquele pai a sofrer, conservando a mentira. A propósito, Jacó estava a sofrer as consequências daquilo que ele tinha feito. Jacó tinha mentido ao seu pai 3 vezes e depois teve um sogro que lhe mentiu, dizendo que lhe dava a mulher que ele amava, que era Raquel, e deu-lhe a outra primeiro. E depois os próprios filhos também mentiram a ele. Estava a cumprir-se na vida de Jacó aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:7, aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Estava a acontecer na vida de Jacó isso? Absolutamente. Mas pronto, independentemente disso, os filhos de Jacó eram culpados por aquela mentira e por manterem mentira. Agora eu pergunto, filhos que odiavam um irmão, filhos que eram mentirosos, filhos alguns que eram sedentos de sangue, filhos que eram adúlteros. Rúben, por exemplo, era o primogênito. Podemos dizer que ele não tinha coluna vertebral nenhuma. Até nos diz que Rúben aqui, que ele se deitou com uma concubina do seu pai. Ou seja, eram adúlteros, eram assassinos, eram mentirosos.
E os nomes destes indivíduos vão ficar imortalizados na Nova Jerusalém por toda a eternidade? Bem, eles foram tudo isto, é verdade. Mas foram num período da sua vida. É que chegou o momento em que estes irmãos, apesar de terem sido tudo isso, eles se converteram. E por se terem convertido, eles passaram a ser novas criaturas em Cristo Jesus. E por essa razão, estes homens vão ter um dia os seus nomes imortalizados na Nova Jerusalém. Eu pergunto, será que nós, ao vermos esta realidade desta forma, isto não nos dá consolo, conforto e esperança? Bom, se estes indivíduos, vis como eles foram, pecadores como eles foram, um dia vão estar na Nova Jerusalém e os seus nomes vão ficar imortalizados, há esperança para nós, sim ou não? Uau! Se há esperança, quanto mais vil se pode ser do que aquilo que eles foram? Quer dizer, ali naquela família houve do pior. E já repararam naquele tipo de família? Eram irmãos de 4 mães diferentes, todos a viver sob o mesmo teto. Bom, aquilo era uma família, o mínimo se pode dizer, completamente disfuncional. Aquilo dava uma boa telenovela à história daquela família. Aquilo eram guerras, eram problemas uns com os outros, eram invejas, eram sei lá o que mais. E estes homens um dia vão estar na Nova Jerusalém e ter os seus nomes imortalizados? Uau! Isto é o Evangelho, irmãos. Isto é o Evangelho. Estes homens, apesar de terem sido vis, apesar de terem sido pecadores, apesar de terem cometido os mais torpes pecados que existem debaixo do sol, estes homens foram perdoados e foram purificados pelo sangue do Cordeiro. Não há esperança para nós? Quando Paulo diz, por exemplo, que ele é o principal dos pecadores, o que é que ele queria dizer com isso? É como se ele estivesse a dizer, irmãos, todos aqueles que estáis a ler a minha carta, pensem nisto. Se eu, o principal dos pecadores, pude ser salvo pela graça do Senhor, quanto mais vós. Isto não nos dá esperança? Bom, eu digo, se isto não vos dá esperança, eu não sei o que é que vos pode dar esperança. A mim dá-me, e muita. Agora, porquê que Dan, por exemplo, vamos começar por Efraim. Porquê que Efraim não aparece na lista daqueles que são vencedores? Venham ver comigo um texto. Vamos voltar aqui a Gênesis 49. Venham ver comigo um texto que está no livro do profeta Oseias, logo a seguir a Daniel. Oseias. E aqui em Oseias, no capítulo 4 e no versículo 17, é feita uma afirmação muito forte em relação a Efraim. É dito assim, Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Uau! Isto é uma afirmação muito forte. O que é que aconteceu com Efraim? Efraim mergulhou completamente na idolatria. E mergulhou de tal modo na idolatria que finalmente o Senhor faz esta declaração. Não há nada a fazer, é deixá-lo. E olhem, quando o Senhor diz é deixá-lo e quando Deus deixa alguém, uau, essa pessoa está perdida para sempre. O que é que aconteceu com Saul, de quem nos é dito em 1 Samuel 16,14 que o Espírito do Senhor se retirou? Por outras palavras, o Espírito do Senhor o deixou. A partir do momento em que o Espírito do Senhor o deixou, o que é que aconteceu a Saul? Estava perdido? Para sempre? Então o que é que aconteceu a Efraim? Perdeu-se por se ter entregue à idolatria. E olhem que a idolatria não é só adorar ídolos feitos de pedra ou de madeira. A idolatria é sobretudo nós adorarmos o nosso eu. Foi assim que Lúcifer caiu, lembram-se? E em relação a Adão? Venham comigo outra vez a Gênesis 49 e vamos ler os versículos 16 e 17. Diz assim, Dan julgará o seu povo. Dan ia ser juiz. Se vai julgar, ia ser juiz. Aliás, sabem que Dan quer dizer isso mesmo, juiz. Por exemplo, Daniel, o nome Daniel, sabe o que é que quer dizer? É uma combinação de duas palavras hebraicas. Dan quer dizer juiz e El, que é o prefixo de Elohim. Então o que é que se quer dizer? El, Deus, é o meu juiz. Daniel, que é o que quer dizer? Deus é o meu juiz, porque Dan quer dizer juiz. Então quem era Dan? Era alguém que gostava muito de julgar. E julgar como? Venham continuar a ler comigo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Mas agora reparem o que diz, o que continua. Se lêssemos só o 16,
Até podíamos pensar, bom, vai-lhe ser dada a função da magistratura entre Israel. Vai julgar os restantes dos seus irmãos. Não, não é isso que quer dizer. Porque o versículo 17 diz assim: Dan será serpente junto ao caminho. Acham que isto abona a favor de Dan? Não abona nada a favor de Dan. Uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. O que é que isto denota? Qual é a imagem que aquilo que Jacó disse deste seu filho denota? Que ele é como uma víbora, e reparem, imaginem a seguinte cena: o cavaleiro em cima do cavalo, lá vai ele, muito contente, de repente há ali uma víbora escondida, e vem a víbora e dá uma mordidela no talão do cavalo. O cavalo, com aquela mordidela, se calhar fica espantado, e naquele seu movimento faz cair o cavaleiro. Estava o cavaleiro ou o cavalo à espera de que a víbora ali estivesse para morder? Ou seja, isto significa o quê? Que Dan morde pela calada, morde à traição. O que é que isto indica? Um caráter perverso. É alguém que morde à traição e e reparem que não é por acaso que diz aqui que será uma serpente. Isto faz lembrar qual serpente? A serpente principal. E sabe o que é que a serpente principal fez? Começou exatamente com a crítica, e essa crítica não era uma crítica aberta, era uma crítica velada. Ou seja, ele andava escondido, andava a propagar mentiras. Nós já vimos que a cauda com que ele arrastou a terça parte dos anjos, a cauda é sinónimo de um falso profeta. Ele andou a vender mentiras, ou seja, andou a espalhar mentiras entre os anjos, mas era de uma forma pela calada, fazia isso pela calada. Dan é exatamente assim. Anda pela calada a dizer mal, a julgar, a criticar. Pessoas com este tipo de personalidade nunca entrarão no reino dos céus. Isto é muito forte. Dan está excluído. Não faz parte da lista. Efraim também não. Efraim por umas razões, Dan por outras. Bom, vai quase dar tudo ao mesmo. Efraim por se ter entregue totalmente à idolatria. Dan por ser aquele estilo que gosta de julgar, mas julgar pela crítica, mas pela crítica que se anda a morder por detrás. Aliás, o apóstolo Paulo até vai usar essa expressão quando ele escreve uma carta e diz: se vós vos mordeis uns aos outros, cuidado para não vos devorardes uns aos outros. Ou seja, todos aqueles que gostam de fazer a crítica, mas uma crítica mordaz, uma crítica em que se julga os outros, porque a pessoa se julga na posição de julgar, ou julga-se no direito de julgar, melhor dito. Pois bem, esses que têm esse tipo de personalidade não entrarão no reino dos céus. Isto é muito forte. Gostaria de que voltássemos a Apocalipse, ao livro de Apocalipse, e fôssemos novamente ao capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. E gostaria que lêssemos novamente o versículo 15. Já lemos, vamos ler novamente. Diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Estão a ver aqui? Porque aqui Efraim fica de fora? Porque ele entregou-se à idolatria, fica de fora. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Quem são estes cães? Bom, seguramente não são cães de 4 patas. São cães de 2 patas. Venham comigo a Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E vejam se, reparem, aquele texto diz que de fora ficam os idólatras, entre outros. Mas ficam também os cães. Quem são os cães? Mateus capítulo 7. E aqui nós vamos encontrar uma explicação dada pelo próprio Senhor. Mateus capítulo 7. E diz assim no versículo 6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pergunto, quem são estes cães e estes porcos de que Jesus falou? Estou a usar as palavras que Jesus usou. Quem são estes cães e estes porcos? Animais de 4 patas? Não. Já repararam em que contexto é que isto aparece? Venham ler comigo os primeiros 5 versículos, ou seja, os versículos que precedem este versículo. Não julgueis para que não sejais julgados. A propósito, Dan fazia o quê? Julgava. Versículo 2. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Dan fazia isto? Fazia.
Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E depois logo a seguir diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas peles. Acham que há alguma relação entre aquilo que Jesus disse dos cães e dos porcos e aquilo que tinha dito antes? Ou não há nenhuma relação? Jesus faz aqui um ponto final parágrafo e depois inicia um novo discurso. Ou acham que as coisas estão ligadas? Estão ligadas. Quem são estes cães? Os cães são aqueles que gostam da crítica mordaz, da crítica em que conseguem ver todos os argueiros nos outros, mas não veem as traves que estão neles próprios. Todos estes, isto é muito forte, irmãos. Eu volto a repetir, todos aqueles que têm um caráter, ou melhor, falta dele, uma personalidade semelhante a Adão, não entrarão no reino dos céus, porque a Bíblia diz que fora ficam os cães. E os cães, à luz do que Jesus disse, são aqueles que julgam, aqueles que gostam de andar sempre a identificar os argueiros, as falhas que há na igreja, que há no irmão B, A, B ou C, mas que não veem as falhas que estão neles. Há críticos da igreja? Oh, meu amigo. Há pessoas que gostam de ver o que é que está mal na igreja? A propósito, há coisas más na igreja? Claro que há. E sabem, as coisas más que há na igreja também eu sou responsável, porque eu ainda tenho coisas más também. Ou seja, temos que ser extremamente prudentes e não ter esta atitude de julgar. Porque Dan julgava, mas julgava como? Colocando-se numa posição de serpente que dá umas mordidelas de vez em quando. E essas mordidelas não é para ajudar, é para espantar o cavalo e o cavaleiro e cai tudo. São críticas destrutivas. Nós podemos identificar certas faltas que os nossos irmãos têm, mas se ao identificarmos essas faltas formos no Espírito de Cristo falar com Ele, pois bem, aí estamos a fazer o trabalho que o Senhor quer. Ora, venham confirmar aquilo que eu acabei de dizer. Gálatas, no capítulo 6, e no versículos 1 a 3, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta... É possível um irmão ser surpreendido numa falta à luz deste versículo? Claro que é. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o como? Com espírito de brandura. Ou com mansidão, exatamente. E guarda-te para que não sejas também quê? Também tentado. Então, vós que sois espirituais, como é que devemos fazer? Corrigir com espírito de mansidão, com espírito de brandura. O que pressupõe que se nós não temos um espírito de brandura para corrigir aquilo que nós surpreendemos numa falta, não somos quê? Não somos espirituais? E agora repare o que diz o versículo 2. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Acham que o versículo 2, uma vez mais pergunto, acham que o versículo 2 tem alguma coisa a ver com o versículo 1? Ou seja, na medida em que eu sou espiritual e que eu vou junto de um irmão em quem eu vi uma falta, mas eu vou com um espírito de mansidão, com um espírito de brandura, não para o criticar, não para o deitar abaixo, como faz a serpente com o cavaleiro, não para o deitar abaixo, mas para o encorajar a que ele, na graça e na força do Senhor, possa ganhar novo ânimo e ser vencedor. Se eu fizer isso, eu estou a levar as cargas uns dos outros e estou a cumprir a lei de Cristo. E agora repare o que diz o versículo 3. Porque se alguém julga... É interessante que o apóstolo Paulo aqui diz julga. O que é que fazia Adão? Julgava. Porque se alguém julga ser alguma coisa, sendo alguma coisa, é isso que lá diz? Não sendo nada. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, assim mesmo que assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Meus amigos, compreenderam claramente porque é que estes dois não vão estar no reino dos céus, não vão ser vencedores? Um porque se entregou totalmente à idolatria e outro porque se encontrou à crítica mordaz, à crítica destrutiva, à crítica pelo prazer da crítica, porque se ele acha na posição de juiz. E se acha na posição de juiz, e se a Bíblia nos diz que só há um juiz que é Deus, o que é que ele está a demonstrar por isso? Quer estar no lugar de quem? No lugar de Deus. E o que é que aconteceu ao primeiro no universo que quis ficar no lugar de Deus? Quer ser semelhante ao Altíssimo.
Estão a ver porque é que fica muito bem o termo serpente aplicado a Adão? Porque ele quer julgar, mas ao querer julgar, quer estar no lugar de quem? No lugar de Deus. E aquele que quis estar no lugar de Deus, o que é que lhe aconteceu? Tornou-se na serpente. Estão a ver o paralelismo que há? Isto é muito importante. Aqui o apóstolo Paulo diz que não somos nada. Irmãos, para terminar, gostaria de referir mais uma vez este facto de que estes 144 mil são vencedores. Eu gostaria de mostrar-vos aqui mais uma passagem que está no capítulo 15, ainda não lemos esta, capítulo 15 de Apocalipse, e no versículo 2. E lembram-se há pouco nós vimos no capítulo 14 que os 144 mil, o que é que eles fazem? Têm umas harpas. Venham comigo agora ver o capítulo 15 e o versículo 2. Diz assim: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Porquê de fogo? Porque o Senhor próprio é um fogo e a sua glória, como fogo, reflete-se neste mar de vidro. Lembra-se de nós termos visto que Deus é como um fogo? No sentido figurado, obviamente. Porquê? Porque a sua glória é tão grande que parece um fogo. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo o quê? Harpas de Deus. Serão os mesmos que foram descritos no capítulo 14, como, eu vou recordar, versículo 2, do capítulo 14, 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Estará Apocalipse 15, 2 a falar do mesmo grupo? Absolutamente. Agora reparem, no capítulo 15 e no versículo 2 diz que eles foram quê? Vencedores de quem? Vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Pergunto, quando é que, durante a história humana, a besta, que nós já identificamos, vai exercer o seu pleno poder e vai impor a sua imagem, a imagem da besta e o número do seu nome? Nos últimos dias. Então não temos aqui uma outra indicação de que estes são um povo que viverá nos últimos dias? Absolutamente. E já agora, nos diz aqui que entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Porquê entoavam o cântico de Moisés? Lembram-se quando o povo passou pela experiência de passar pelo Mar Vermelho, que depois, sob a direção de Miriam, a irmã, eles cantavam? Que cântico foi esse? Foi um cântico de quê? De vitória. E aqui, para simbolizar a sua vitória, eles cantam igualmente um cântico. E o cântico do Cordeiro. Claro, porque é de graças ao Cordeiro que nós temos a vitória. Agora, reparem que no capítulo 14, novamente, eu gostaria de referir uma vez mais, ler uma vez mais este texto. Diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. Mulheres, sabem que a mulher na Bíblia é símbolo de quê? Já vimos, de igreja. Ou seja, não se macularam com mulheres. Que tipo de mulheres? Se é para se macular, quer dizer que são mulheres que não são mulheres de bom porte, digamos assim. São mulheres prostitutas. Então são mulheres, ou seja, igrejas que se prostituíram espiritualmente. Ou seja, eles não se contaminaram com as falsas doutrinas de igrejas que não estão no caminho certo, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. O que é que caracterizou este grupo essencialmente? Para onde quer que o Cordeiro fosse, o que é que acontecia com eles? Eles iam igualmente. Seguiam o Cordeiro em todas as coisas. O que é que isto significa? São pessoas que aprenderam a andar em todas as coisas de acordo com o Cordeiro. Eu gostaria de realçar uma outra característica, nós já lemos, mas que eu gostaria de ler outra vez. Em Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 3, quando é dada uma ordem para que os anjos não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quem são estes que são selados? Pois vem a lista a seguir. Vimos que são os 144 mil. Reparem, diz aqui que até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Sabem qual é a palavra que está no original grego e que foi traduzida por servos? É a palavra doulos. A palavra doulos significa... a palavra servos não é mais apropriada. Bom, é um servo, mas é mais forte ainda a palavra doulos. A palavra doulos significa escravos. O que é um escravo? Um escravo é alguém que tem vontade própria ou está totalmente subordinado ao seu senhor? Está totalmente subordinado ao seu senhor. Porquê que estes são chamados escravos?
porque Deus os domina completamente, ou seja, Deus não dá hipótese a eles de fazerem a sua vontade. Porquê é que eles são escravos? Eles são escravos porque se entregaram completamente. Renderam a sua vontade à vontade do seu Senhor e Mestre. E disseram, Senhor, aqui estamos, tudo aquilo que Tu queres de nós, nós fazemos. E é nesse sentido que eles se tornaram escravos. Conhece aquela história daquele mercado de escravos? Em que um escravo dizia, eu não vou ser escravo de ninguém, e entretanto fez-se a licitação e cada um dava um preço cada vez, porque ele era um escravo de bom aspecto, tinha uma boa complexão física, era alto, etc., pujante, e então todos queriam levar aquele escravo, e sobretudo queriam levar talvez para lhe dar uma grande lição, ensiná-lo a ser realmente obediente. E finalmente há lá um senhor que propõe um preço altíssimo. E ninguém mais conseguiu competir com aquele preço, porque era um preço altíssimo. E o indivíduo estava a dirigir o leilão, mandou-o chamar à plataforma e disse, ok, faça o pagamento, pode levar o escravo. E o escravo dizia, eu não vou servi-lo. E ele dizia, já estava a gritar isto há muito tempo. E depois o senhor quase que não deu importância nenhuma, chegou ali, fez o pagamento, deu aquela grande quantia de dinheiro e depois vira-se para aquele escravo que estava a ser vendido e que ele tinha comprado e diz assim, eu também não quero que tu me sirvas. Eu comprei-te para que tenhas liberdade. A partir deste momento, és um ser livre, podes-te ir embora. Ele ficou assim a olhar para ele, muito admirado, e ele voltou-lhe a repetir as mesmas palavras. Eu comprei-te para que tenhas liberdade, podes-te ir embora. E quando ele compreendeu, aquele escravo, que aquele senhor estava a falar a sério, isto foi uma história real. Sabe o que é que aconteceu? Ele pôs-se de joelhos diante daquele homem e disse, meu senhor, eu quero servir para o resto da minha vida. Cristo deu-nos liberdade? Comprou-nos a liberdade por um alto preço? Comprou. E quando nós compreendemos isso e sentimos na nossa vida que Cristo verdadeiramente nos libertou, qual é o sentimento que nós temos? Queremos ser escravos do nosso Senhor. É por isto que os 144 mil são chamados de escravos, porque eles entregam-se completamente. Não porque o Senhor os tenha forçado à vontade, mas porque eles renderam a vontade ao Senhor. E dizem, Senhor, a partir deste momento, queremos ser teus escravos para o resto das nossas vidas e para sempre. É isto que caracterizará os 144 mil. Que nós possamos ser um desses que estarão nesse grupo vencedor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque mais uma vez, através da Tua Palavra, Tu falaste às nossas mentes e aos nossos corações. E através da descrição deste grupo vitorioso, nós encontramos lições tão importantes, tão preciosas. Ó Senhor, como é possível que os nomes das 12 tribos de Israel, os nomes dos 12 filhos de Jacó, possam um dia estar imortalizados nas portas da Nova Jerusalém por toda a eternidade, quando estes homens foram tão corruptos, tão vis, tão pecadores? Ó Senhor, não é difícil de compreender isto, porque graças ao Teu imenso sacrifício, ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ao derramamento do Teu sangue, que foi o sangue que nos pode remir do pecado, estes homens encontraram a libertação. Libertação essa que cada um de nós pode igualmente encontrar. Ó Senhor, que Tu faças de cada um de nós também vencedores, como foram vencedores esses filhos de Jacó. Ó Senhor, que pelo Teu precioso sangue nós possamos lavar as nossas vestes, possamos ser purificados pelo Teu sangue precioso, possamos receber de Ti um novo coração, algo que nós não conseguimos fazer por nós próprios. Possamos receber de Ti a promessa do Teu Espírito para nos habilitar, para nos capacitar a vivermos uma vida de obediência à Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ter a certeza que em Ti é possível nós sermos vencedores. Ó Senhor, ajuda-nos a acreditar que em Ti, tal como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ajuda-nos a acreditar que em Ti e em Ti apenas nós podemos e devemos ser vencedores. Ó Senhor, ajuda-nos a nos prepararmos para a grande crise que está à nossa frente, para a grande crise que o mundo enfrentará nos últimos momentos da sua história, para que assim possamos, pela Tua graça e pelo Teu poder, sermos achados íntegros e irrepreensíveis. E podermos assim, Senhor, dar as boas-vindas quando Tu vieres e podermos assim ir contigo para essa nova Jerusalém, onde vamos entrar nesses portões maravilhosos, para aí vivermos contigo por toda a eternidade. Dá-nos, pois, Senhor, essa vitória,
pelo teu poder e nos teus méritos. Te pedimos tudo e te agradecemos. No precioso e santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.